Graças a Deus, meus irmãos, estamos retomando então com a direção dos cultos distribuídas aqui entre os departamentos da nossa igreja, e isso faz parte do exercício de adoração, isso faz parte do exercício de louvor a Deus. Todos nós estejamos engajados também nesse trabalho, nessa tarefa, né? A gente não vem aqui para o culto só para assistir um culto, mas é para ofertar o nosso culto a Deus, é participar de fato do culto ao Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias para a meditação dessa noite. Convido você a abrir a sua Bíblia lá em Apocalipse, no capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21. Nós vamos ler o verso 10º e depois nós vamos até o versículo 22. Nós vamos ler o versículo 10º, depois nós vamos ler o 22. E daí do versículo 22 nós vamos até o capítulo 22, o verso 5º. Apocalipse, capítulo 21, a partir do verso 10º, depois o 22, até o capítulo 22, o verso 5º. Mesmo assentados, mas com toda a reverência à palavra de Deus. Apocalipse 21, versículo 10º, palavra do Senhor que nos diz: E ele me levou no Espírito a uma grande e elevada montanha, e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Ora o versículo 22. Não vi nenhum santuário na cidade, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa do sol nem da lua para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Os seus portões jamais se fecharão de dia, pois nela não haverá noite. E lhe trarão glória e a honra das nações. Nela não entrará nada que seja impuro, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça da cidade e de outro lado do rio está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o adorarão. Contemplarão a sua face, e na sua testa terão gravado o nome dele. Então já não haverá noite, e não precisarão de luz de lamparina, nem da luz do sol, porque o Senhor brilhará sobre eles, e reinarão para todo o sempre. Eu quero deixar uma ênfase nesse versículo 5º. Então já não haverá noite, e não precisarão de luz de lamparina, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão para todo o sempre. Palavras para a nossa meditação dessa noite. Feche seus olhos, curva sua fronte, faça aquela oração de sempre: Senhor, fala comigo, para que você escute a voz de Deus aí no seu coração. Senhor, obrigado por esse momento especial, por esse momento de culto dedicado a Ti, ó Pai. Obrigado pelas manifestações do Senhor, através dos cânticos, das orações, da participação dos nossos irmãos, das leituras da Tua Palavra. E aqui agora nós pedimos o Teu amparo, nós pedimos a inteligência do Teu Espírito sobre nós, a clareza do Teu Espírito sobre nós, a fim de que nós venhamos a entender, ó Pai, o texto proposto para a nossa meditação. Que em nome do Senhor Jesus, esse texto encontre, ó Pai, lugar em nosso coração para frutificar, Pai, e que em nome do Senhor Jesus nós possamos sair daqui com a nossa esperança renovada no Senhor. Fala conosco, Senhor, fala conforme a Tua autoridade, fala com o Teu poder, fala com o Teu amor, e realiza a obra do Teu Espírito em cada um destes corações, ó Pai, do Teu rebanho. Usa este Teu servo pecador e indigno, mas usa conforme o Teu querer, e alcança o coração do Teu povo. Tudo isso nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Quem crê diz amém. Louvado seja o nosso Deus. Hoje, irmãos, nós vamos meditar sobre um tour para a sua esperança. Um tour para a sua esperança. E eu quero começar lembrando os irmãos do que eu falei na semana passada. Na última semana eu
comentei sobre algumas coisas estranhas que nós temos visto no meio cristão aqui ultimamente, né? Então, os irmãos vão se lembrar aí que eu falei, por exemplo, das pirotecnias, né, inspiradas aí nos shows mundanos. Então, né, a preocupação principal em cenografia, uso de luzes, fumaça, enfim, e outros recursos aí que são introduzidos nos cultos para chamar a atenção das pessoas. Eu cheguei a comentar da área VIP, né, que algumas igrejas estão fazendo aí para acolher pessoas públicas aí, ou então mediante pagamento, né, você pagando mais, você pode ter acesso a uma área VIP dentro da igreja, com banheiro exclusivo, com cafezinho, ali na hora do culto mesmo. E eu falei também sobre a polêmica do momento, né, o possível desejo de algumas pessoas quererem batizar aí os bebês reborn, né? Irmãos, só para deixar bem claro, eu não acredito que isso vai acontecer, né? Até agora nós não temos notícia. O que nós tivemos foram algumas igrejas já se pronunciando, né? Igrejas tanto evangélicas quanto católicas se pronunciando que não iam promover aí o batismo desses bonecos, né? Mas, conforme eu disse para os irmãos, muitas pessoas que têm esses bonecos aí mantêm perfis monetizados na internet. E aí adoram a polêmica para poder trazer engajamento, likes, né? Então, pode ser que queiram aparecer por aí em alguma igreja pedindo batismo, tá? Eu vi na imprensa essa semana que já tem loja vendendo os bebês reborn já batizados já, para não ter esse problema, né? Já vai até com certidão de nascimento. Irmãos, então assim, eu trouxe essas questões aqui para ilustrar a situação daquelas pessoas que andam longe de Deus. Irmãos, se lembram então na mensagem da semana passada, pessoas que andam longe da palavra de Deus e reduzem a experiência com Deus aos seus sentimentos individuais. Então eu comentei naquela ocasião que essas excentricidades, né, que aparecem aí nas igrejas geram situações desmotivadoras, geram situações tristes, situações em que as pessoas andam longe de Deus. E aí, eu queria pegar o gancho disso para continuar, né, nesse assunto, para falar que algumas pessoas, vendo essas coisas acontecerem, não veem um futuro bom para a igreja, não veem um futuro bom na cristandade. E aí, vamos somar outros problemas que a gente vê acontecendo, né? Ver a igreja ser instrumentalizada para ficar a serviço de uma ou de outra ideologia humana, passageira. Isso é triste, né? Não é o objetivo da igreja, mais uma vez. É aterrador, irmãos, ver que a paz do Senhor Jesus não é mais o que está mediando o relacionamento ali entre os irmãos, mas sim o que está mediando esse relacionamento muitas vezes é o gosto por um partido político ou outro, que chega a dividir as igrejas. O que está mediando aí a situação entre os irmãos é o posicionamento em relação a políticas públicas, né? Ou então você ficar de um lado ou de outro das guerras humanas que estão acontecendo. Isso está ajuntando pessoas de um determinado grupo e separando outras pessoas para que vão para outros grupos. Então, toda vez que isso acontece, irmãos, gera desânimo muito grande. Gera um desânimo em pessoas que iniciaram a sua caminhada com Deus, seus passos na igreja, mas aí olhando para essas coisas acabam se decepcionando, porque vem que a igreja está desviando o seu foco de Jesus, ou está usando Jesus para outra coisa, que não a evangelização, que não o evangelho. Desânimo em pessoas que serviram, mas diante de tantas brigas não vem mais sentido em servir a Deus, sabe? E elas desanimam e param. Desânimo entre líderes, entre pastores que estão ali pregando fielmente a palavra de Deus e não são ouvidos, porque eles são descartados ali pelos midiáticos, né? Pelos espetáculos midiáticos, pelos pregadores midiáticos, pelos pregadores mirins. Só para trazer de volta mais uma coisa, né, que está acontecendo. Pelos pregadores mirins, pelos legendários, enfim, né, tudo aquilo que é famoso. Então, isso gera desânimo. Fora tudo isso, nós temos aqueles problemas recorrentes que nós já temos nas igrejas, né? O individualismo, uma coisa que não cabe dentro da igreja, porque a igreja é comunhão e o individualismo não cabe. O partidarismo, que gera contenda, gera fofocas,
né? A desunião, os enganos em que as pessoas estão sendo levadas, enfim, tudo isso são desafios para a nossa caminhada cristã e fazem muitas pessoas pensarem que não há mais jeito, não há mais solução para o futuro. A gente muitas vezes olhando para essa situação, nós cravamos a realidade, né? E a realidade é que tudo vai definhando, tudo vai caminhando para o fim, tudo vai acabando. Irmãos, será que ainda existe espaço para pensar sobre as boas novas de salvação diante de quadros como esse? Será que ainda há espaço para pregar as boas novas àqueles que precisam ouvir a mensagem de salvação do Senhor Jesus, para que essas pessoas sigam a sua vida ali com esperança num futuro glorioso com Deus? É sobre isso que nós vamos meditar hoje, irmãos, a importância da gente enxergar além das situações passageiras. E a gente colocar o nosso foco, então, na salvação, na mensagem da salvação, justamente para poder oferecer às pessoas uma verdade sobre a esperança em Deus. E eu quero aqui dizer para os irmãos que o texto que nós lemos aqui apresenta uma ferramenta inusitada para acender a nossa esperança, que é um tour virtual pela Nova Jerusalém. Um tour virtual. Você já fez um tour virtual? Você já viu essa ferramenta? Você sabe do que eu estou falando? Né? Você pode fazer isso hoje graças aos avanços tecnológicos aí. Tem as imagens panorâmicas, o uso de computadores e realidade aumentada. Então, com esses recursos, você pode conhecer alguns lugares sem estar nesses lugares. Né? Você pode conhecer um pouco daqueles lugares sem estar lá. É possível você visitar museus. É possível você visitar cidades sem que você esteja lá, só fazendo esse tour virtual. É possível você olhar uma casa que você está sonhando, que você está pensando em adquirir, em alugar, enfim. Hoje em dia, vários sites de imobiliárias aí disponibilizam o recurso do tour virtual para que as pessoas vejam ali a casa, né, vejam ali o imóvel, antes de tomar a decisão de ir visitar ali aquele imóvel. E, na verdade, essa ferramenta, vamos dizer assim, ela é também algo fantástico aí para saber aí como é que vai ficar, como é que ficarão os projetos arquitetônicos. É bem possível você levantar todos os projetos sem ele existir. Não é isso? Arquitetos, né? Os projetos não existem, mas dá para fazer ali como se eles existissem e fazer o tour virtual, para ver como é que vai ficar. Então, olha que coisa, né? Esse tour aqui que nós estamos falando é diferente, porque quem nos convida a fazê-lo é o próprio Senhor Jesus, que é o arquiteto da Nova Jerusalém. Ele é o construtor da Nova Jerusalém. E isso ele faz para que nós entendamos que ele foi preparar um lugar para a sua igreja. No próximo dia 8, então não o domingo que vem, o outro, nós estaremos celebrando Pentecostes, a descida do Espírito Santo, o evento que fundou a igreja, que capacitou a igreja no poder de serem testemunhas do Senhor e Salvador Jesus. E ele parte para este lugar, ele parte para o céu falando isso: olha, eu vou preparar lugar para vocês. Antes da sua morte ele falou isso: eu vou preparar lugar para vocês. E é nisso que nós temos que pensar, irmãos. Diante de todas as situações difíceis que nós temos visto aqui, nas igrejas e fora da igreja também. Esse livro aqui do Apocalipse, irmãos, é um livro de contraste, é um livro difícil de interpretar, porque há muitas coisas que são próprias ali da cultura judaica, coisas que talvez não caibam na nossa compreensão, mas dá para a gente notar algumas coisas. O livro de Apocalipse fala de dois impérios contrários, né, representados por duas cidades. Então, se você pegar o capítulo 18 aqui de Apocalipse, você vai ver a Babilônia, que representa o império do mal. E você vai ver aqui no capítulo 21, que nós lemos, a Nova Jerusalém, que está representando ali o império de Deus. Apocalipse também, essa realidade é definida no embate entre duas mulheres,
né? A grande prostituta, e aí você vai ver isso lá no capítulo 19 de Apocalipse, e a noiva do Cordeiro, que você vai ver ainda no capítulo 19 também de Apocalipse. Então, olha que coisa, o embate entre esses dois impérios é colossal, e hoje nós podemos ver aí algumas das suas realidades, né? O império do mal, o império decadente, o império da Babilônia, o império da grande prostituta, faz de tudo para desacreditar o império de Deus. Agora, eu disse que esse embate é colossal, mas o confronto é desigual, porque a palavra nos dá conta que a Babilônia e a grande prostituta são destruídas. A Nova Jerusalém, a noiva do Cordeiro, ela permanece, elas são abençoadas. E aqui nos capítulos finais de Apocalipse, o império do mal é derrotado e nenhum traço dele é encontrado no novo céu e na nova terra. Portanto, as coisas decadentes vão ficando para trás. As coisas decadentes são destruídas, exterminadas para todo sempre. E aqui talvez essa escrita, esse modo de escrever, tenha sido feito para encorajar os crentes dos dias aqui do autor de Apocalipse, né, João, porque Roma era a grande Babilônia naquela época. Então, se aqueles irmãos que estavam ali sofrendo tivessem uma visão do reino eterno, da pureza de Deus, da libertação de Deus, isso ia ser muito significativo para aqueles crentes, porque eles estavam cercados pelas imoralidades, eles estavam cercados ali pelo paganismo, pela opressão romana, do mesmo jeito que nós vemos acontecendo em algumas igrejas, do mesmo jeito que nós vemos acontecendo no cenário cristão hoje, do mesmo jeito que nós vemos acontecendo no mundo. Agora, esse contraste aqui não serve só para aquela época. Ele serve como um lembrete para os crentes de qualquer tempo. Irmãos, prestem atenção no que eu vou dizer. Ou nós perseveramos na fé em Deus, ou nós perseveramos no estilo de vida cristão, ou nos afastaremos de Deus. Ponto. Ou nós estamos com Deus, ou nós seremos cidadãos da grande Babilônia, da grande prostituta. E não seremos cidadãos da Nova Jerusalém. Não seremos a noiva do Cordeiro. Então, essa situação, como eu disse, né, a situação de encontrarmos aí uma grande Babilônia hoje em dia, ela é desanimadora. E ela traz desânimo para o coração de muitos irmãos. O que nós precisamos saber aqui a respeito da proposta de Deus, irmãos? A primeira coisa é que Deus nos mostra que Ele é suficiente para sustentar a Nova Jerusalém. Ele é suficiente para ser toda a nossa esperança. E aí, quero que você acompanhe comigo. Porque nesse tour virtual aqui, João foi chamado para poder ver o que ia ter nessa cidade santa. O que ia ter nesse futuro glorioso. Esse passeio virtual por Jerusalém ali vai mostrar que o tabernáculo de Deus agora é com os homens. Não vai ser mais um objeto, não vai ser mais um móvel, não vai ser mais algo construído por mãos humanas. Esse tabernáculo é a presença de Deus, que antes foi isolada ali no Santo dos Santos, num templo feito por mãos humanas. Somente o sumo sacerdote podia alcançar ali e entrar e pedir perdão pelos pecados do povo, fazer a reparação dos pecados do povo no dia do juízo. Só que percebam, irmãos, que a promessa de Jesus aqui para João é que o pecado já não existirá mais na Nova Jerusalém. E se aquelas situações que nós falamos no começo da mensagem vão levando as pessoas a andarem longe de Deus, é por causa do pecado, o pecado já não existirá mais na Nova Jerusalém. O pecado já não existirá mais na cidade santa. A cidade é a cidade daqueles que são chamados por Deus. É a cidade onde Deus está, e a cidade onde Deus está não há pecado, há santidade. É a cidade dos santos de Deus. Eu não estou fazendo trocadilho com o time aqui não, tá? Até porque o time está decadente, não precisamos dele. Mas é a cidade dos santos, dos chamados, dos separados. É para lá que nós estamos caminhando, irmãos. Isso significa que
não é necessário um templo. Então, se você olhar ali, a partir do versículo 22, então Apocalipse 21, a partir do verso 22, olha lá o que temos aqui. Não vi nenhum santuário na cidade, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Então, não é mais necessário um templo, não há mais necessidade de um lugar, de paredes erguidas, porque o santuário é o próprio Deus, nós viveremos com Ele e viveremos nele. É para lá que nós estamos caminhando, irmãos. A continuação do texto diz que não é necessário mais sol, não é mais necessário lua, porque a glória de Deus ilumina tudo, porque o próprio Cristo é a lâmpada que ilumina todas as coisas. A glória de Deus vai exceder ali qualquer esplendor terrestre. E a única resposta então que resta a quem estiver com Deus para entrar nessa cidade é se curvar, é adorar, é glorificar a Deus, é se render em adoração a Deus, é trazer as honras, como diz aqui o texto, as honras de todas as nações, os frutos de todas as nações. A proposta da Nova Jerusalém é ser um novo Éden. Olha lá, o primeiro Éden tinha uma árvore da vida, tinha um rio que regava o jardim, e agora a Nova Jerusalém, as pessoas vão desfrutar não só de um rio físico, de água, né, normal, como a gente está pensando aí, mas é o rio da água da vida. O que está presente lá, nesse novo Éden, é mais do que uma árvore da vida. Uma árvore que atravessa de um lado e de outro do rio, que está em todos os lugares ali, que dão frutos, não somente numa estação, é uma árvore que dá frutos todos os meses. Olha lá, está falando de 12 frutos, né? É um fruto todos os meses, e esses frutos servem para a cura das nações. As suas folhas servem para a cura das nações, para a saúde das nações. O rio que vai ter ali não vai fluir só do Éden, ele vai fluir do próprio trono do Senhor, do próprio Cordeiro, do próprio Senhor Jesus, diretamente para o meio da sua praça. Irmãos, eu quero que vocês percebam que essa visão mostra que, apesar das dificuldades vigentes, apesar de tudo aquilo que está sendo vivido ali, para aquele pessoal que está no meio da perseguição, existia uma esperança. E Jesus inspirou João para que pudesse escrever, para que esse povo pudesse ter esperança, e hoje essa mensagem é deixada para nós, para que nós também tenhamos essa esperança. A boa nova pode transformar a realidade. Uma das leituras do lecionário cristão de hoje, separados para hoje, é o Evangelho de João, lá no capítulo 5, do verso 1 ao verso 9. Esse texto é o texto conhecido dos irmãos da cura do paralítico no tanque de Betesda. Os irmãos se lembram bem o que estava acontecendo naquela ocasião? Porque ali o Senhor Jesus mostrou o Evangelho em ação, o Evangelho físico, o Evangelho que transformou uma vida. Porque se você não se lembra da história, existia um homem lá que já estava há muito tempo, há mais de 30 anos, ele estava ali mendigando. Ele estava sem qualquer esperança de que alguém pudesse jogá-lo no tanque quando as águas eram agitadas ali. Então não tinha mais esperança, não tinha mais jeito. Ele achava que até o fim da vida dele ele ia permanecer ali pedindo esmolas. Ele não esperava nada de bom, apenas esperava as esmolas das pessoas que passavam por ali. Mas num determinado momento, Jesus mudou o seu caminho, Jesus foi ali para aquele meio e mudou a situação daquele homem com o poder do Evangelho. Mudou aquela vida com o poder do Evangelho, com o anúncio das boas novas. Os pecados dele foram perdoados, e aquele ex-paralítico saiu andando. Isso é uma mudança de vida. Isso é o Evangelho operando diretamente na vida de uma pessoa. Irmãos e irmãs, nós podemos ter esperança porque a palavra de Deus transforma situações. O Verbo encarnado transforma situações. Você que tem
triste, você que está aí preocupado, e é claro, nós todos podemos nos preocupar com várias coisas que têm acontecido, todos nós podemos nos entristecer com várias coisas que têm acontecido, mas há esperança, porque o próprio Senhor Jesus é quem muda a nossa situação. Um outro texto, separado para o dia de hoje, Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, do verso 9 até o verso 15, a gente tem ali uma outra mudança de vida, uma outra cura ali, que é a conversão de Lídia e o batismo da sua casa. Mais uma vez eu quero que você perceba ali que a casa de Lídia foi profundamente transformada. Ela se tornou um ambiente através do qual a Boa Nova penetrou ali para outras regiões e foi saindo ali de uma região para alcançar outras pessoas. Eu primeiro falei de uma cura física e agora eu estou falando de uma cura espiritual, uma mudança completa na família, uma mudança completa dentro da casa de uma pessoa. Irmãos, o que está escrito aqui em Apocalipse descreve uma realidade nova, é a cura de Deus para esse mundo, é a cura de Deus para a situação em que nós vivemos, é uma situação nova, profundamente transformada. Ela está permeada por paz, ela está permeada por harmonia, ela vai ser permeada por justiça. E quem mostra isso é o próprio Senhor Jesus, que chamou João para ver e crer. E deixou isso escrito para nós, para que nós pudéssemos crer, ainda que nós não possamos ver. Apesar das dificuldades, irmãos, a esperança, quando é centrada em Deus, não é uma ilusão, ela é realidade. E nós precisamos caminhar em direção a essa realidade. Apocalipse aqui tem essa proposta de mostrar uma imagem fantástica que, num primeiro momento, estava voltada para as pessoas que estavam sofrendo, para as pessoas que estavam sendo perseguidas. É por isso que o texto aqui é muito consolador também. Imagina, né, você está ali lutando, você está ali se mantendo firme no Evangelho, firme com o Senhor Jesus, não abrindo mão da fé, sabendo que a qualquer momento você pode ser perseguido, a qualquer momento você pode ser capturado, torturado, morto. Essas pessoas precisavam de um alívio. Então, isso aqui vai transparecer na descrição desse paraíso que é a Nova Jerusalém. Irmão, será que nós não temos mais esse sonho? Será que não mantemos mais os olhos nessa realidade vindoura? O texto aqui está apontando para a saúde das nações. O texto aqui está apontando para a renovação das nações. A Nova Jerusalém é o sinal de que o caminho de Deus aqui com esse mundo ainda não está acabado. Não é o fim ainda. Mas muitos de nós agem como se fosse o fim. Como se não tivesse mais jeito. A Nova Jerusalém, ela quer ser um indicativo de que nós temos um caminho a trilhar. E nós temos que confiar, que desejar essa Nova Jerusalém. Se a gente confiar e se a gente desejar essa Nova Jerusalém, nós vamos fortalecer o nosso coração, nós vamos firmar os nossos passos no sentido de cada vez mais anunciar o Evangelho, anunciar a boa nova do Senhor, do Redentor, a Nova Jerusalém para a qual nós voltamos aqui, o reino de Deus, vai ser um reino de paz, vai ser um reino de harmonia. Você está preocupado com todas essas coisas que têm acontecido hoje em dia, que têm afetado direta ou indiretamente a igreja? Não se preocupe, porque há um fim glorioso. Não se preocupe, porque há uma esperança certa. E aqui eu já vou falar qual é o nosso papel diante dessa esperança. Cada membro do corpo de Cristo, cada cristão, cada cristã, quando se empenha na divulgação da boa nova de salvação, vai ser um auxiliador na difusão desse reino novo, do reino de Deus, dessa nova realidade. Cada qual aí deve dispor os seus dons, os seus talentos, as suas capacidades, para que isso aconteça, para que isso se realize. E aqui, irmãos, eu quero dizer que
me parece que o desânimo em relação a esse mundo, o desânimo em relação à cristandade de uma forma geral, o desânimo em relação ao comportamento das pessoas no mundo todo, o desânimo em relação à humanidade de uma forma geral, então, tem sido a tônica que faz a igreja parar de se entusiasmar no anúncio das boas novas de salvação. Essa é que é a verdade. O desânimo com todas as outras coisas faz a igreja desanimar, não se entusiasmar, não compor alegria ao anunciar as boas novas de salvação em Deus. E isso, irmãos, com certeza gera consequências muito graves para a igreja do Senhor Jesus. A gente passa apenas a visitar a igreja, porque a gente já não vai mais se sentir parte dela. Nós passamos a não contribuir mais com a igreja, nem com recursos, nem com a nossa presença, inclusive, porque nós não nos sentimos parte dessa obra, né? Como nós não cremos no futuro glorioso, como nós só olhamos para a realidade hostil, como nós só olhamos para as coisas ruins, para a situação difícil em que nós vivemos, a gente não vê sentido muitas vezes em contribuir, porque a gente acha que a gente está alimentando uma coisa que está falida. A gente está alimentando uma coisa ruim, achamos que nós estamos dando dinheiro ali para uma estrutura falida, para uma mensagem falida. Nós passamos a não nos comprometer mais com a vocação, porque tamanha é a tristeza nossa, ou tamanha é a nossa atenção para as coisas externas, para as coisas do mundo, que a gente não se alegra mais com a possibilidade da gente assumir um cargo quando eleito na igreja, que a gente não se alegra mais com a possibilidade da gente desenvolver um dom, da gente desenvolver um talento, como a música, como a docência, sabe? Ser professor aqui na escola dominical, como a prática da oração, como a liderança da igreja, como a evangelização. A gente não vê mais sentido em nada disso, então a gente não se dispõe. A gente não persegue os melhores dons. A gente não almeja mais esses dons. Não almeja mais esses talentos. Irmãos, como é que nós vamos crescer se nós não evangelizarmos? Como nós vamos crescer se nós não apresentarmos Jesus para outras pessoas no nosso dia a dia? Como nós vamos crescer se nós não convidamos pessoas para estarem conosco? Como nós vamos crescer se não trazemos essas pessoas? Ou não as levamos até a presença do Senhor Jesus? Meus irmãos, o que eu estou querendo dizer é que parece que nós não temos fé na promessa de Jesus, de que Ele foi nos preparar um lugar. Que nós não temos fé nessa visão aqui de João. Que nós não temos fé e não cremos, então, no final glorioso da revelação ali de Deus sobre o fim dos tempos, que é esse livro do Apocalipse. Acho que algumas pessoas deixaram de crer. A nossa falta de entusiasmo em anunciar o Evangelho não é um sinal, não é mais um sinal de que nós não cremos. Isso é fruto da nossa incredulidade, irmãos. Você entende isso? A nossa falta de entusiasmo em anunciar o Evangelho do Senhor Jesus não é mais um sinal de que nós não cremos, da nossa incredulidade. É um fruto já da nossa incredulidade no futuro glorioso de Deus. Agora, eu queria lembrar você que esse sermão aqui não é uma bronca. Não é uma admoestação. O intuito dessa palavra é ser uma luz no meio das trevas, que vem crescendo contra a igreja. A intenção dessa palavra é ser um alívio para a nossa dor, assim como era um alívio para quem estava sendo perseguido ali naquela ocasião. A intenção dessa palavra aqui é para ser um basta para o nosso desânimo, um basta para a nossa paralisação, um incentivo para que você se alegre novamente, porque o seu futuro, o nosso futuro, é um futuro glorioso.
A Nova Jerusalém é real, irmãos. Ela vai ser a restauração de toda a criação de Deus e nós estaremos lá. Nós estaremos lá. Eu vou encerrar contando uma historinha aqui para os irmãos. Uma história antiga que diz que haviam 4 velas que estavam queimando calmamente num lugar. E o ambiente ali estava tão silencioso que dava para ouvir o diálogo das velas, umas com as outras. Aí a primeira vela falou assim: eu sou a paz. Apesar da minha luz, as pessoas não conseguem me manter. Eu acho que eu vou apagar. E aí ela foi diminuindo devagarzinho, até que ela apagou totalmente. Aí a segunda vela disse assim: eu sou a fé. E infelizmente eu sou muito superficial. Infelizmente eu sou muito supérflua. As pessoas não querem saber de Deus. Não faz sentido continuar queimando. E aí quando ela terminou de falar, bateu um vento bem leve. E ela acabou se apagando. Daí a outra vela estava ali triste, estava ficando sozinha, e ela se manifestou e disse assim: eu sou o amor. Eu não tenho mais forças para queimar, porque as pessoas me deixaram de lado. As pessoas são incapazes de amar até mesmo quem está à volta delas e quem as ama. E sem esperar mais nada, ela se apagou também. De repente, nessa sala entrou uma criança e viu essas 3 velas ali apagadas. E esse menino falou assim: vocês tinham que queimar, vocês tinham que estar assim, vocês tinham que ficar aí queimando até o fim. E aí, esse menino começou a chorar e a chorar. Quando a última vela, que ainda estava acesa, falou assim: não tenha medo, porque enquanto eu estiver queimando, nós podemos acender as outras velas também. Eu sou a esperança. E ali aquele menino pegou aquela vela e acendeu novamente a vela do amor, a vela da fé, a vela da paz. E a mensagem, irmãos, que fica é que essa esperança, essa chama de esperança jamais se apaga em nós. Você foi chamado para fazer esse tour aqui pela Jerusalém celeste, pela Nova Jerusalém, para que a sua esperança jamais se apague. Recebe essa mensagem em nome do Senhor Jesus. Irmãos e irmãs,